irmãos mais uma vez, colocar de pé. Abra sua Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Vou trazer aqui uma breve reflexão da palavra de Deus, para nós estarmos iniciando o nosso culto, aliás, nossa Santa Ceia, no nome de Jesus o Nazareno. Evangelho de João, capítulo de número 3. Mateus, Marcos, Lucas e João. Glórias a Deus. São os 4 evangelhos, irmãos. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. E tem o evangelho de João, o evangelho joanino. Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou estar lendo os versículos 1 até o versículo 15. Os irmãos me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite com Jesus, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche seus olhos mais uma vez. Deus Santo, aqui está o teu servo mais uma vez, para externar com exatidão a tua santa e gloriosa palavra. Pai querido, reconheço a minha insuficiência, a minha dependência, a minha pobreza de espírito. Reconheço que eu sou um mero pecador, limitado ao tempo, espaço, à circunstância, pó e cinza, verme desta terra corrompida. Deus Santo, eu lhe peço, fala com teu povo nesta noite, me tira a inspiração da tua palavra. Usa-me, Espírito Santo, fale através do teu servo, envia teu anjo com esta tenaz a retirar do teu altar esta brasa viva, para que venha este caco de barro e venha purificar os meus lábios, para que assim eu possa profetizar a tua santa, inerrante, inefável palavra nesta noite. Dar-me, Senhor, o conhecimento e a inspiração. Fale através de mim, Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus. Podeis assentar com a liberdade de estar glorificando o Deus grande, majestoso, excelso, esplêndido, grandioso, e Ele estar aqui em busca dos verdadeiros adoradores
que adora o Pai em espírito, em verdade. Hoje é noite de nós nos alegrarmos, irmãos. Hoje é noite de nós rasgarmos não as nossas vestes, mas o nosso coração, na presença de um Deus grande e magnífico, cuja presença é real, por meio do divino Espírito Santo, aqui nesta noite. A Bíblia é bem enfática nos afirmar de forma cabal, que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Então, se nós estamos aqui nesta noite reunidos no nome poderoso de Jesus, você pode ter a plena convicção e certeza que Deus, na pessoa do Espírito Santo, se faz presente aqui neste lugar, irmãos. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo neste momento: você veio aqui nesta noite para cultuar a Deus ou para ser entretido? Costuma dizer, recapitular e apertar na mesma tecla, dizer que aqui não é uma praça e muito menos um cinema. Aqui é a casa de oração. É aqui que os filhos de Deus se reúnem para buscá-lo, para reverenciá-lo, para enaltecê-lo, para elogiá-lo, para glorificá-lo, para dar o seu sacrifício a Ele, para dar o que tem de melhor a esse Deus grande. A Bíblia Sagrada diz que quando nós nos apresentamos diante de Deus, não devemos chegar a Ele de mãos vazias, irmãos. Então apresenta aquilo que você trouxe de precioso a este Deus grande. Mas o que eu devo oferecer para este Deus, pastor? O teu melhor glória, o teu melhor aleluia, rasgar o teu coração, adorá-lo em espírito, em verdade. Então neste momento, meu irmão e minha irmã e ouvintes da palavra de Deus, quando nós nos reunimos aqui nesta casa, nós estamos aqui para este propósito e para este objetivo de cultuar esse Deus grande, magnífico, excelso e esplêndido. Então, se você quer sair daqui avivado, abrasado, inflamado, cheio, curado, libertado, tocado pela presença metafísica, sobre-humana, transcendental do divino Espírito Santo em sua vida, o segredo é só um, irmãos: é da glória, é aleluia, é bendizê-lo, é cultuá-lo, reverenciá-lo, elogiá-lo. Fazendo assim, Deus, Ele rasga os céus nesta direção, manda da sua presença, da sua Shekinah, do seu poder, da sua graça. E quando Deus se manifesta, não tem demônio que suporta a sua presença, não tem enfermidade que não seja curada, não tem maldição que não seja quebrada, não tem porta fechada que Ele não possa abrir, não tem corrente que Ele não possa despedaçar, não tem muralha que Ele não possa fazer cair em ruína, meu irmão. Mas para isso acontecer na minha e na tua vida, nós temos que conectar o nosso entendimento, o nosso coração aos céus, pensando nos céus, pensando em Deus, pensando no Senhor Jesus, glorificando a Ele, bendizendo a Ele, reverenciando a Ele, esse Deus grande, magnífico, excelso e esplêndido, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, imutável, inabalável, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte. E Ele estará aqui em busca dos verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e verdade. Então, se você é um verdadeiro adorador, meu irmão, eu quero convidar você nesta noite a levantar a tua mão bem alto e começar a glorificar a Ele, a enaltecer Ele nesta noite. Começa a dar glória, meu irmão. Não olha para mim com esse olho de coruja estatalado. Começa a glorificá-lo, começa a bendizê-lo nesta noite. Começa a dar o teu melhor glória, o teu melhor aleluia. Começa a cultuar este Deus grande, magnífico e excelso, meu irmão, porque eu estou aqui nesta noite não para entreter você, estou aqui nesta noite para te conduzir à presença desse Deus grande, para que juntos possamos glorificá-lo, amá-lo,
bendizê-lo, elogiá-lo. Então começa neste momento colocar sobre este altar o teu corpo, meu irmão e minha irmã, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional nesta noite. Então, se você quer a tua bênção, se você quer receber a tua cura, se você quer receber a tua libertação, se você quer as portas abertas, se você quer que Deus entre com providência na tua vida, na tua família, no teu casamento, no teu emprego, então começa a abrir a boca santa que Jesus te deu e glorificar a Ele, meu irmão, pois a Bíblia Sagrada vem a nos dizer: abre bem a tua boca e te encherei. Se você abrir a tua boca e começar a glorificar esse Deus grande e magnífico, Deus vai te encher desta graça, Deus vai entrar com providência, Deus vai arrancar essa enfermidade, Deus vai expulsar esses demônios, Deus vai quebrar esta maldição, esta macumba será quebrada, meu irmão. Mas para isso acontecer, nós temos que adorar este Deus, meu irmão. Há uma carência muito importante na atualidade da igreja contemporânea. Hoje está difícil, meu irmão, ter verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. As pessoas saem da sua casa com o coração partido, cheio de ressentimento, de amargura, adentra dentro da casa de Deus e não consegue dar glória, não consegue dar aleluia, não consegue cultuá-lo. Mas eu quero dizer para você nesta noite: o diabo perdeu, meu irmão, porque a partir do momento que você entrou nesta igreja, o diabo tem que cair por terra, porque esta igreja é regida por oração, por jejum e santidade, meu irmão. Os demônios têm que cair por terra, esta maldição tem que ser quebrada, esta macumba tem que ser neutralizada, mas para isso você tem que adorá-lo. Nós temos que adorar, meu irmão. Não devemos perder a essência, o cerne, o vetor do autêntico e verdadeiro culto a Deus. Não estamos aqui para receber elogios, não estamos aqui nesta noite para receber aplausos. Nós estamos aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã, simplesmente para socializarmos com a irmandade, para rever os amigos, os irmãos. Não, senhoras e senhores, estamos aqui nesta noite congratulando para cultuar a Deus. Tu sabe por que Deus está com dificuldade de operar a sua graça? Tu sabe por que poucos milagres estão acontecendo na casa de Deus? Tu sabe por que Deus hoje não está levantando o paralítico, não está dando vista ao cego, não está dando audição ao surdo, não está dando voz ao mudo? Porque o povo está perdendo a essência de um culto verdadeiro, de adorar a Deus. Nós temos que aprender a adorar a Deus, irmãos. Vocês têm que colocar isso na cabeça, que quando nós saímos da nossa casa para adentrar nos átrios do Senhor, na casa de oração, ponha isso no teu entendimento e no teu coração. Nós viemos aqui neste lugar é para buscar um Deus vivo, é para demonstrar a nossa gratidão ao Deus vivo, é para dizer para Deus: obrigado pelo dia, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo calçado, obrigado pela vestimenta, obrigado pelo livramento, obrigado pelo emprego, obrigado por estar vivo, obrigado por respirar todos os dias, obrigado por ter saúde, obrigado por estar aqui neste lugar para cultuá-lo. Nós temos que aprender a cultuar a Deus, irmãos. Muitas pessoas vão à casa de Deus em busca de louvores, para preencher o seu eco, para preencher o vazio da sua alma, para satisfazer o eu.
Pessoas que entregam o emocionalismo ao ver uma melodia entoada pela irmandade, para que possam chorar, mas que quando sai da casa de Deus, depois de um pranto, depois de ser tocada a sua alma pelo louvor, a vida começa a ser a mesma de antes. Não teve uma mudança, não teve uma transformação. Sabe por quê? Porque você não foi na casa de Deus para cultuar a Deus, mas a partir do momento que você for à casa de Deus para cultuar a Deus, reverenciar a Deus, elogiar a Deus, dar o seu sacrifício a Deus, Deus vai arrancar esta amargura, Deus vai curar esta ferida, Deus vai atuar com o seu azeite e vai mudar a tua história. É assim que devemos nos comportar na casa de Deus, meu irmão. E a Bíblia Sagrada veio nos dizer em João capítulo 3, quem está me ouvindo diz amém. A Bíblia diz, amados irmãos, que lá na nação de Israel, a Escritura veio nos dizer acerca do novo nascimento. Jesus é bem enfático a dizer para Nicodemos que para nós entrarmos no reino de Deus, para nós tornarmos cidadãos dos céus, é necessário nascer de novo. Sem o novo nascimento, nós não temos a menor chance de nos tornar filhos de Deus, meu irmão. Há uma grande necessidade nesta geração odierna, de forma pertinente e urgente, de anunciarmos esta nação acerca do novo nascimento. Muitas pessoas não entendem, meu irmão e minha irmã, que o homem, quando agrega o corpo de Cristo, ele deve ter uma nova natureza, ele deve nascer novamente. E a Bíblia Sagrada vem a nos dizer que sem o novo nascimento não tem como nós vermos a Deus e não tem como entrarmos no reino de Deus. A Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem por nome Nicodemos. Ele era príncipe dos fariseus. A Bíblia Sagrada diz que esse homem era um homem portador da lei, da Torá, um homem conhecedor das Escrituras, conhecedor do decálogo, conhecedor dos mandamentos, dos preceitos, estatutos e ordenanças, o qual Deus revelara e outorgara ao seu servo Moisés do Monte Horebe. E diz a Bíblia Sagrada que Nicodemos era um doutor da lei. Mas a Bíblia vem a nos dizer, queridos irmãos, que este homem, ao contemplar os feitos de Jesus, esse homem, ao contemplar os milagres que Jesus realizara na sua época, a Bíblia diz, queridos irmãos, que Jesus ressuscitava os mortos, que Jesus levantava o paralítico, que Jesus dava voz ao mudo, que Jesus dava audição ao surdo, que Jesus abria os olhos aos cegos, que Jesus purificava os leprosos, que Jesus curava os enfermos e todo tipo de enfermidade, de mazelas que estava sobre aquele povo. Ao tocar em Jesus, era curado, meu irmão e minha irmã. E esses feitos, queridos irmãos, chamam a atenção do doutor da lei Nicodemos, o príncipe, amados irmãos dos judeus. Diz a Bíblia Sagrada que após Jesus, amados irmãos, operar os feitos milagrosos na sua época, após Jesus operar libertações naquela época, Nicodemos fica, amados irmãos, atentos, aterrorizados e assustados ao mesmo tempo, porque ele não tinha presenciado milagres na sua época. Nicodemos era conhecedor do decálogo, Nicodemos era o doutor da lei, Nicodemos era PhD nas escrituras, Nicodemos conhecia, amados irmãos, os livros, queridos irmãos, tinha um domínio da letra, tinha um domínio da hermenêutica, da exegese, da homilética. Ele conhecia a historicidade, a geografia da sua época. Ele tinha uma boa erudição, uma boa eloquência para externar com exatidão, com profundidade a palavra de Deus na sua época.
ele era mestre, ele dava instruções, ele capacitava, ele tinha discípulo, mas ele, amados irmãos, com toda esta bagagem intelectual, com toda esta bagagem de PhD que ele dominava em sua época, não foi o suficiente para garantir a salvação da sua alma. Mas quando Nicodemos ver os feitos de Jesus, quando Nicodemos ver os milagres que Jesus operava, meu irmão, isto lhe chama a atenção de Nicodemos, e diz a Bíblia Sagrada no versículo 2, que ele foi ter de noite com Jesus, ele foi às ocultas encontrar com Jesus. Mas por que, pastor, Nicodemos foi escondido de madrugada falar com o mestre Jesus? Se você atentar no contexto, meu irmão e minha irmã, e prestar atenção no versículo 1, Nicodemos era príncipe dos judeus, Nicodemos pertencia ao Sinédrio, Nicodemos, amados irmãos, tinha uma sinagoga a sua responsabilidade. Então ele, temendo os fariseus, temendo as críticas dos fariseus, porque até então os fariseus e os saduceus estavam caçando um motivo para condenar Jesus, meu irmão. Mas por causa disso, Nicodemos às ocultas, de madrugada, vai ao encontro de Jesus para falar com Jesus. E quando Nicodemos se aproxima de Jesus, ele disse para ele: Rabir, que quer dizer mestre, bem sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Primeiro, Nicodemos reconhece que Jesus é mestre. Segundo, Nicodemos reconhece que Jesus, amados irmãos, estava operando milagres e sinais e maravilha através do poder de Deus. E terceiro, Jesus, ele estava interessado de saber, amados irmãos, como adquirir esta unção, como adquirir este poder, como adquirir esta presença, como adquirir esses feitos. E diz a Bíblia que Jesus, amados irmãos, não deixa o elogio de Nicodemos mexer com ele, mas pelo contrário, no versículo de número 3, ele vem a responder para ele: Nicodemos, na verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Nicodemos, ao ouvir esta passagem, Nicodemos fica, amados irmãos, sem pé e sem cabeça. Ele, sendo mestre em Israel, conhecedor da Torá, da lei, dos mandamentos, preceitos, estatutos e ordenanças de Deus, estabelecida aos seus sacerdotes para dar instruções como deve se comportar, cultuar, adorar, sacrificar a Deus, Nicodemos não soube decifrar esse enigma, esta parábola que Jesus veio a dizer para ele acerca do novo nascimento. Mas a Bíblia Sagrada vem a nos dizer que quando Nicodemos ouve esta palavra, Nicodemos responde para Jesus: Mestre, eu tenho que, como pode ser isso, sendo eu velho? Porventura entrarei novamente no ventre da minha mãe e voltarei a nascer de novo? Nicodemos não entendeu o que Jesus estava dizendo. Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava querendo lhe ensinar. Jesus não estava, amados irmãos, a se referir a algo palpável, visível, da ótica humana, algo material. Não, senhoras e senhores, Jesus estava a ensinar para Nicodemos a essência do mundo espiritual. E diz a Bíblia Sagrada que Nicodemos, ele começa a ficar sem pé e sem cabeça, não entendendo o que Jesus estava dizendo. E Jesus novamente disse para ele: na verdade eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, é necessário nós nascermos da água e do Espírito de Deus para tornarmos cidadãos do céu. Mas Nicodemos não estava entendendo
O que Jesus estava falando para ele, meu irmão. Nicodemo, se deparar com esse ensinamento pedagógico e espiritual do Mestre Jesus, Nicodemo, ele olhou para a terra. Ele estava, queridos irmãos, dizer para Jesus: eu sou velho, então se eu tenho que nascer de novo, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Meu irmão e minha irmã, o que Jesus está dizendo não é você entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, mas ele está dizendo, Nicodemos, não é porque você é conhecedor do decálogo, não é porque você é o príncipe dos judeus, não é porque você conhece a Torá, não é porque você tem um domínio das escrituras, não é porque você não fuma, não bebe, não se prostitui, não se adultéria, compra e paga, tem bom testemunho na sociedade. Isto não vai te justificar ser uma pessoa boa diante de Deus. Isto não vai justificar que você era um cidadão dos céus. Isto não vai te justificar que você era o filho de Deus, porque se nós atentarmos, meus amados irmãos, muitas pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, são pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que cumprem, que pagam, pessoas que fazem uma assistência social, que ajudam, amar os irmãos, os menos favorecidos, pessoas honestas na sociedade, pessoas que têm nome, que têm respeito, que têm boa fama, mas elas não conhecem a Deus, elas não servem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pessoas religiosas, amados irmãos, pontual, que participam das liturgias da sua igreja, mas elas não conhecem a Deus verdadeiro, não nasceram de novo. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Não é porque você é o príncipe dos judeus, porque você tem uma sinagoga, uma igreja, que você está a apacentar, instruir, conduzir, ensinar. Não, isso não te justifica que você é um filho de Deus. Tu sabe que eu aprendo com esta palavra, meu irmão? Quantas pessoas que estão passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, até 30 anos dentro da igreja, participando das liturgias da igreja, participando dos cultos da igreja, participando do louvor, participando, amados irmãos, do evangelismo, participando dos trabalhos da igreja, mas na verdade esta pessoa ainda não nasceu de novo, está vivendo uma religiosidade, está vivendo aquilo, amados irmãos, forçado. Tem muitas pessoas que vêm para a casa de Deus simplesmente para cumprir o seu papel de estar cultuando a Deus, mas isto, amados irmãos, é um falso culto, é uma falsa adoração. Não devemos vir à casa de Deus para cumprir o nosso papel de cristão. Nós devemos vir à casa de Deus porque um dia Jesus se fez carne e habitou entre os homens, foi martirizado, crucificado, morto e ressurgiu dos mortos para nos dar a salvação. E é isso, amados irmãos, é o suficiente para nós estarmos na casa de Deus em demonstração de gratidão, porque fomos alcançados pela sua cruz e pelo Espírito Santo. Nicodemos era religioso, mas ele não era adorador. Nicodemos tinha boa fama, mas ele não era adorador. Nicodemos, amados irmãos, comprava e pagava, tinha bom testemunho na sociedade, mas ele não era adorador, ele não nasceu de novo. Quando Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito, ele estava dizendo: Nicodemos, primeiro, para você nascer de novo, você precisa nascer da água. Jesus estava mostrando para Nicodemos aquilo que ele já conhecia, aquilo que estava perto dele. Quando Jesus estava dizendo: Nicodemos, você para ver o reino dos céus, você para entrar no reino dos céus, você para se tornar filho de Deus, você primeiro precisa nascer da água. Ele está dizendo: você precisa se arrepender,
Nascer da água está dizendo o batismo nas águas. Ele estava apontando para João Batista, que estava às margens do Rio Jordão, batizando o povo nas águas, em demonstração de arrependimento. Não basta ser uma pessoa boa, meu irmão. Nós carregamos no nosso DNA uma maldição chamada pecado. Nós carregamos o pecado no nosso cerne. Então primeiro devemos nos arrepender dos pecados que uma vida toda de forma miserável e irresponsável tenhamos cometidos diante de Deus. Ele estava dizendo: não basta você andar todo pomposo, não basta você ser respeitado na sua sociedade, não basta você ser um líder espiritual dessa sociedade, não basta você ter uma sinagoga, ser príncipe dos fariseus. Se você não se arrepender, se você não descer, se você não for batizado, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, Jesus disse assim, Marcos 16, versículo 15: ide todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Você está vendo, meu irmão, a necessidade de nós crermos no evangelho de Jesus Cristo e sermos batizados? Eu fico encabulado, meu irmão, das pessoas que vêm para a igreja, entregam a sua vida para Jesus, depois somem da igreja. Não estão preocupados em ser batizado, não lutam, não correm atrás, não pega no paletó do pastor e diz: pastor, eu quero ser batizado, me discipula, me desce nas águas, porque eu quero ser salvo. Mas não, mas a gente tem que pegar um ferrão, botar na brasa até ficar vermelho e meter nas costas, empurrando. Bora, não bora, vamos fazer o discípulo, tem que descer nas águas, cabra, senão você não vai ser salvo. Nós temos que lutar pela nossa coroa, meu irmão. A Bíblia Sagrada diz que desde o tempo de João Batista até agora se faz força e pela violência se apodera do reino de Deus. Não podemos nos deixar nos embaraçar com os entretenimentos, com as vicissitudes, as intempéries e o materialismo deste mundo, meu irmão. Não devemos viver uma vida relativizada, fazer nossos próprios caminhos, as nossas próprias regras, pensando o que acha. Não, meu irmão, o caminho já foi trilhado, a regra já foi estabelecida, cabe eu e você obedecê-la. Temos que lutar pela nossa coroa, meu irmão. Nicodemos, para você ver o reino, para você entrar no reino, você precisa nascer das águas. Quando a pessoa se rende a Jesus, ela desce nas águas, é uma confissão pública, que ela está confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Segundo, quando ela é emergida sobre as águas, o seu velho homem, a sua velha natureza, os procedimentos e má conduta do velho homem é sepultado nas águas. E quando ele é emergido sobre as águas, quando ele é retirado das águas, ele foi sepultado. Quando ele está saindo das águas, ele está sendo, amados irmãos, uma nova criatura. Ele está nascendo das águas. Jesus disse: é necessário nascer das águas e do Espírito. Versículo 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido
do Espírito. O vento assopra para onde quer e ninguém sabe aonde vai. Você consegue ver o vento? Mas você consegue senti-lo. Assim é o Espírito de Deus. Nós não vemos o Espírito de Deus, mas nós sentimos Ele. E tu sabe o que Jesus está dizendo? Que nós devemos nascer do Espírito. Ele está dizendo, quando o Espírito assopra numa pessoa, ele vai, muda o seu coração, arranca o coração de pedra, ele concede um coração de carne. Tu sabe o que é isso, irmãos? Que não é por muito falar que seremos ouvidos, não é por dominar um contexto inteiro, respeitando a hermenêutica, a exigência do texto, tendo conhecimento, tendo uma boa erudição, uma boa eloquência, falando bonito, pregando bonito, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito de Deus. Quando Deus assopra o Espírito numa pessoa, irmãos, pode ser uma prostituta, se converte. Pode ser um bêbado, se converte. Pode ser um traficante, se converte. Pode ser um homossexual, uma lésbica, se converte. Uma vez que o Espírito foi assoprada sobre aquele indivíduo, o mais miserável da sociedade, que está na sarjeta, na cadeia, na prisão, rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, um delinquente. Mas quando o Espírito de Deus assopra sobre ele, Deus arranca o coração de pedra, ele dá um coração de carne, e é uma nova criatura. É nascer do Espírito, meu irmão. Tem pessoas que você pode chegar para ela e dizer assim: Jesus te ama. Só basta você falar Jesus te ama. Se o Espírito de Deus assoprar sobre ele, ele pega aquela palavra Jesus te ama e começa a martelar na sua mente: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele vai dormir e aquela palavra está na mente: Jesus te ama, Jesus te ama. Ele está, amados irmãos, ressentido, melancólico, depressivo, rejeitado, sozinho, esquecido, mas a palavra diz: mas Jesus te ama, Jesus te ama. E aquela palavra, meu irmão, assoprada pelo Espírito de Deus, convence aquele homem ou aquela mulher para servir a Deus. É o nascer do Espírito de Deus. Nenhum homem tem a capacidade de mudar um homem. A psicologia humana pode minimizar a situação que a pessoa está vivendo, uma vida melancólica, depressiva. A psiquiatria pode somente minimizar, mas ela não pode sarar por completo. Somente o Espírito de Deus pode mudar a vida do homem. Coloque-se de pé, irmãos, por gentileza. Nós temos que nascer de novo. Irmãos, Ele gosta de congregar. Quem nasceu de novo, ele ama cultuar a Deus. Quem nasceu de novo, ele gosta de estar perto de Deus, gosta de estar no lugar secreto, gosta de orar, de jejuar, de meditar na Bíblia Sagrada. Quem nasceu de novo, ele compra e paga. Quem nasceu de novo, ele não anda na mentira. Quem nasceu de novo, ele não anda ali na libertinagem, na ociosidade, na lascívia, na depravação sexual, na prostituição, no adultério. Quem nasceu de novo, ele é uma nova criatura. Você olha para o pastor e diz: é muito fácil, pastor, falar isso. Você sabe quem foi eu no passado? Você sabe que é um homem
alcoólatra desde os 18 anos de idade, que já acordava escovando a boca com 1,51 litro. Você sabe que é um homem de cavanhaque fumando cigarro, 3 correntes no pescoço, cada dedo tinha um anel, uma peixeira na cintura, calça frouxa cheia de corrente. Tu sabe que é um homem agressivo que batia na mulher, que aterrorizava a família. Você sabe que é um homem que cometeu tentativa de homicídio, furou um pulmão de uma pessoa, quase matou ele. Você sabe que é um homem que andava nas ruas de Gurupi com o apelidado de Souza, mala. Bebia quase todo dia, fumava maconha, cheirava cocaína, bebia. Mas quando o Espírito de Deus assoprou em minha vida, Ele arrancou o coração de pedra e me deu um coração de carne. É necessário nascer de novo.